Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula para a certificação CPA 20 e agora eu quero mostrar aqui para vocês o que vocês vão ter acesso caso vocês efetuem a compra do nosso curso completo, quais os materiais que estão disponíveis. O link ele está na descrição e também nos comentários fixados. Abrindo para vocês a plataforma aqui então, percebam que na esquerda eu tenho aqui todos os módulos da certificação CPA 20. Então, módulo 1, 2, 3, até o módulo 7 também tem a prova completa que eu já vou explicar para vocês o que é. Aqui no módulo 1, por exemplo, eu tenho todas as aulas referentes a esse módulo aqui. Lá no final eu vou ter o resumo direcionado e eu ainda vou ter aqui embaixo um simulado referente a esse primeiro módulo. Percebam que aqui na direita eu tenho acesso então ao conteúdo da primeira aula. Eu tenho a descrição, sempre leiam a descrição quando ela tiver para vocês serem bem orientados, tá? Eu tenho a videoaula, que foi essa daqui que vocês assistiram. Embaixo aqui eu tenho o material complementar, que é isso que vocês vão ter acesso além da plataforma, obviamente, mas é isso que vocês vão ter acesso caso vocês efetuem a compra, tá? Então aqui eu tenho a apostila do módulo 1, isso na primeira aula do módulo 1, tá? A apostila, na verdade a gente tem 7 apostilas, tá? Uma para cada módulo. A apostila, ela sempre fica disponível na primeira aula referente àquele módulo. Então eu estou na primeira aula do módulo 1, eu consigo baixar a apostila aqui do módulo 1. A apostila, ela é assim, tá? Eu vou abrir aqui ela para vocês. Deixa eu só puxar aqui pro lado. Aí, a apostila, então, da CPA 20, eu tenho todo o conteúdo aqui referente ao primeiro módulo, tá? Lembrando que são 7 módulos. Aí vocês vão poder baixar ela, usar no computador, no celular, fazer a impressão para ter esse material físico, vocês também conseguem fazer. Percebam que aqui no sumário eu organizei exatamente de acordo com o que a Ambima ela cobra, tá? Esse documento aqui é o programa detalhado da CPA 20, é da Ambima, e percebam que são esses os pontos que são cobrados pela Ambima na certificação CPA 20. Eu fiz toda a apostila de acordo com o que a Ambima ela colocou e por isso que esse é o melhor curso, porque vocês estão tendo acesso aqui exatamente aquilo que a Ambima ela cobra na prova dela, tá? Então, tá tudo organizado, os vídeos eles também seguem essa sequência aqui daquilo que a Ambima ela cobra, tá? E depois, então, eu tenho aqui a apostila, tá? Tô mostrando aí para vocês como é que é. Eu tenho essa forma diferente de aprendizado, porque aqui ela é teórica, né? Toda escrita, mas aí vocês podem combinar, vocês podem, por exemplo, ler primeiro a apostila e depois ir para as aulas, ou então assistir às aulas primeiro e depois ir para a apostila, que eu tenho certeza que o nível de retenção do conteúdo de vocês vai ser muito melhor, tá? Eu uso aqui uma linguagem bem simples para facilitar a compreensão de vocês. Tá todo esquematizado aqui, tem materiaizinhos de resumo que sintetizam as informações, e eu também coloco, esse é o principal ponto, tá? No material aqui de apostila, vocês vão ter questões dentro da apostila, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma questão. São facilidades que a prestação de serviços e gerenciamento de recursos permitem aos cidadãos e governo. Daí tem aqui as alternativas, mais embaixo tem os comentários, e aqui tem um gabarito dessa questão, tá? Então, isso para todas as apostilas aqui do curso, vocês vão ter questões comentadas dentro da própria apostila, além dessas tabelas que sintetizam as informações e tudo mais, tá? Então, essa daqui é a apostila do módulo 1, e para cada módulo, como eu falei para vocês, eu tenho também outras apostilas. Bom, voltando aqui para a estrutura, vocês vão ver que a gente tem aqui as questões adicionais também, tá? Mas antes, os slides. Os slides são aqueles que eu utilizei durante a aula que vocês assistiram, também estão disponíveis ali para vocês fazerem o download. E ele traz para nós, então, a matéria de uma forma mais condensada. Vocês também podem fazer a impressão, também podem fazer as anotações de vocês, e aí vocês vão ter mais esse material, mais essa ferramenta aqui. Se vocês, por exemplo, quiserem usar em revisões, também vai ser possível, tá? Tá disponível também ali. E as questões adicionais são aquelas questões que não apareceram na apostila, tá? Eu deixei à parte, que são outras questões, só que sobre aquela aula ali. Então, a gente tem as questões, tem os comentários, tem o gabarito também para vocês irem treinando referentes àquela aula em específico que vocês estudaram, tá? Aqui a gente tem os comentários, então são mais de 800 questões comentadas ao longo de todo o curso, ao longo de todas as aulas aí que vocês assistirem do curso, tá? Isso então, referente à primeira aula. Na aula 2, vocês vão ter os slides, vão ter também as questões adicionais. E quando vocês passarem por todas as aulas aqui do módulo 1 e de cada um dos módulos, vocês vão ter o resumo direcionado, tá?
Esse resumo direcionado ele é próprio para revisão. Então, depois que vocês passarem por todo o módulo 1, vocês vão ter esse resumo direcionado aqui, que ele traz de uma maneira esquematizada aqui as principais informações daquele módulo. Não é de uma aula específica, é do módulo inteiro, tá? Então, por exemplo, aqui do módulo 1 para CPA 20, eu tenho 9 páginas que vão trazer as principais informações do módulo 1. Esse daqui é perfeito para vocês fazerem revisão depois que vocês passarem pelos pontos, tá? Para o módulo 2, eu tenho aqui 9 páginas, para o módulo 3 eu tenho 12 páginas e assim por diante, tá? Trazendo as informações importantes daquele módulo. O módulo 4 é o mais grande, né? Da certificação CPA 20 aqui, o módulo 4 ele tem 32 páginas nesse resumo direcionado, porque o módulo 4 tem muita coisa mesmo na CPA 20. Perfeito, tá? Depois do resumo direcionado aqui eu tenho um simulado. O simulado aqui, então, ele vai trazer todas essas questões que estão disponíveis aqui, mas para vocês treinarem, resolvendo, como se fosse a prova de vocês, né? Como se vocês estivessem fazendo a prova da CPA 20. Só que aqui são questões apenas do módulo 1, tá? Então, eu posso fazer aqui e refazer esse teste quantas vezes forem necessárias, tá? O objetivo é eu tirar um percentual acima de 70%, que é o que eu preciso lá na prova da MIMA. Só que aqui são questões apenas do módulo 1. Então, se vocês não passarem ainda, se vocês estiverem no módulo 1 e não tiverem avançado nos conteúdos, vocês podem revisar apenas o módulo 1, por exemplo, com essas questões aqui, tá? Percebam que ele gera 10 questões, mas na verdade o banco de questões aqui é muito maior, tá? É que cada vez que eu for fazer, ó, eu vou marcar todas as questões aqui, por exemplo, tá? Só para a gente entender a dinâmica. Vou marcar aqui. E todas as vezes, então, que eu for fazer as questões aqui, ele vai me trazer, ó, terminei aqui, ver o resultado, acertei 40%, tal, beleza. Eu venho aqui e refaço o teste. Ele vai me gerar novas questões de acordo com o banco de questões. E além disso, tá, mesmo quando repetir a questão, as alternativas aqui elas vão vir numa ordem diferente, para eu não correr o risco de decorar as alternativas. E dessa forma, todas as vezes aqui eu vou ter uma experiência nova quando eu for fazer as questões referentes a esse módulo. Para cada módulo, então, ó, abrindo o módulo 2 aqui. No módulo 2 eu vou ter as aulas, vou ter os slides, vou ter a apostila. Aqui embaixo eu vou ter o resumo direcionado do módulo 2 e vou ter o simulado para o módulo 2. Mesma coisa, tá? Depois que eu passar por todos os simulados, lá no finalzinho eu vou ter a prova completa. A prova completa é um outro simulado, só que aqui vai misturar questões do banco inteiro para a CPA 20, tá? São mais de 800 questões que aparecem aqui. Só que quando eu for resolver aqui, ele vai me gerar 20 questões, tá? Aí é a mesma situação. Eu resolvo, refaço o teste, ele me gera com novas 20 questões aqui, para que eu consiga ter, então, a experiência que eu vou ter quando eu for fazer a prova. Renan, como é que eu sei que eu estou apto a fazer a certificação CPA 20? Como é que eu sei que eu estou preparado, que eu tenho mais chance de ser aprovado? Bom, se vocês fizerem essa prova completa, esse simulado aqui, de maneira recorrente, e vocês estiverem mantendo um percentual acima de 80%, entre 80% e 85%, eu entendo que com esse percentual vocês estão aptos a fazer a prova e conseguir a aprovação de vocês, tá? Ir com um percentual abaixo disso, eu acho um pouco arriscado, pode ter chance aí de vocês não conseguirem a aprovação. Mas eu tenho certeza que se vocês passarem aqui por todos os conteúdos, passar por apostila, pelos slides, pelo resumo direcionado, e forem treinando as questões ao longo dos módulos, vocês vão chegar aqui com um percentual muito acima disso do que eu falei para vocês, e dessa forma vocês vão ficar mais tranquilos aí para fazer a prova de vocês, tá? Então, são todos esses materiais aqui que estão disponíveis a quem efetuar a compra desse nosso curso avançado. De novo, né? Primeiro link aí na descrição e também nos comentários fixados. Lembrem de ler sempre as orientações aqui do curso e a senha para abrir os arquivos é necessário uma senha, tá? E essa senha para abrir é o e-mail de login de vocês na Hotmart. Então, por exemplo, se o meu e-mail de login é fulano@gmail.com, a senha para eu abrir os arquivos dos materiais aqui, seja dos resumos, seja das apostilas, a senha vai ser fulano@gmail.com. O e-mail, tá? Esse é a senha para abrir os arquivos. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que também vocês tenham gostado aqui do curso completo e vejo vocês nas próximas aulas.